Glória a Deus. Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Vamos aguardar os irmãos chegarem aí para darmos início aqui, né, a mais uma aula, mais uma escola bíblica para a glória de Deus, mais uma escola bíblica aberta, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado em nossa vida, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos, Deus abençoe, vamos aguardar os irmãos chegarem aí, para a glória de Deus, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, boa noite, a paz do Senhor, os amados irmãos que estão chegando aí agora, em nome de Jesus, que Deus abençoe, em nome do Senhor, que o nome do eterno Deus continue sendo glorificado na sua vida, hoje e sempre, amém? Os irmãos que estão chegando aí, já vai saudando os demais irmãos com a paz do Senhor, já vai interagindo aí conosco, para nós já estarmos interagindo. Hoje uma aula muito importante, para a glória de Deus, o batismo, né? Falando sobre o batismo de antes, o batismo de hoje, a importância do batismo. Estaremos aprendendo aqui hoje esse assunto tão importante, tão maravilhoso para a glória de Deus, que é interessante para todos nós, né? Quem já é batizado, que Deus abençoe, você só vai adquirir aí mais conhecimento, mais informação, vamos unir, né, o nosso conhecimento. Eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Você que ainda não é batizado ou não é batizada e tem dúvidas a respeito desse tema, fica ligadinho aí conosco, daqui a pouquinho nós já estaremos começando, dançar um tempinho aqui, para que os demais irmãos vá chegando e assim o nome do Senhor vá sendo glorificado, amém? Queria pedir a você que, se fosse possível, já ir compartilhando aí este vídeo, esta aula, esta live, para que outras pessoas também vá sendo impactadas, né? Tire suas dúvidas e assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento, amém? Glória a Deus. Então, vai aí já compartilhando. A senhora Kelly está chegando aqui, para a glória de Deus. Se tiver as perguntas. Amém, glória a Deus. Oi? Se tiver as perguntas, como é que tu vai ser? Isso, pois é. Vai comentando aí, irmão, você que está chegando agora, vai saludando com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar aí interagindo com os amados irmãos para a glória do nome de Jesus. Tem alguém falando aí na escola bíblica? Deixa eu ver aí quem é, filho. Na escola bíblica. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vai comentando aqui. Aqui não está chegando nenhum comentário ainda, não é? Eu não sei o porquê, mas... Maria não está conseguindo abrir a live pelo Facebook. eu não sei qual é a questão da semana Daniela, né? Porque, não sei. Glória a Deus. Deus abençoe. Pede para alguém falar para ver. Os irmãos estão me ouvindo bem aí. Está me ouvindo bem? Os irmãos que estão aqui conosco, está me ouvindo bem? O áudio está perfeito aí, o vídeo. Fala conosco aí, para a gente ficar sabendo aí, para a glória de Deus. Tem algum aparelho aí extra aí? Vou ficar vendo os comentários enquanto aqui. Glória a Deus. Apareceu aí? Eu falei. Os irmãos, não, aqui está aparecendo nada. No meu aqui. Já. Pronto. Aqui, pronto. Chegou aqui agora o primeiro comentário. Irmã Daniela Marinho acabou de chegar aqui também. Glória a Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos. Nosso irmão Alisson Campos, Pai do Senhor, está ouvindo bem. Amém, irmão Alisson. Muito obrigado pela sua cooperação. Não é? Daqui a 5 minutinhos nós vamos dar início. Amém? 5 minutinhos é o tempo que vai chegando aí. 7h40 em ponto. A gente começa aqui, para a glória de Deus, com mais uma aula. Já é importante, irmãos, os irmãos disponibilizar aí de uma caneta, né, de um papel, pegue sua Bíblia. Estaremos aprendendo sobre esse tema muito importante, né, falando sobre o batismo, para a glória de Deus. Também daqui a pouco eu vou desativar aqui os comentários, para a gente ficar sempre ligado aqui. Mas a missionária Kelly vai estar aqui, sempre auxiliando. Alguma pergunta, alguma dúvida que for surgindo, os irmãos já podem perguntar, não é? Na medida que a gente for aqui trazendo a palavra, os irmãos já poderão perguntar e assim a gente vai tratando aqui dos assuntos para a glória de Deus, amém? Daqui a 5 minutinhos a gente já vai dar início aqui com a oração em nome de Jesus. Se já puder aí também compartilhando aí, irmãos, essa live, essa classe, essa escola, esta live aí, para que a gente possa alcançar outras vidas em nome de Jesus. Nosso irmão Antônio Galdino, Pai do Senhor, que Deus abençoe. Glória a Deus. Não é? Vamos aguardar aí. Só mais 3 minutinhos aí agora. 7h37.
Glória a Deus. Pronto. Quando der 7h40 em ponto aí, me avisa para a gente começar, né? Vamos aguardar os irmãos chegarem. Irmão, meu amigo, irmão Messias, está aí conosco. Pai do Senhor, Messias. Glória a Deus. Hoje com uma live especial aqui, Messias, falando sobre o batismo. O batismo de antes, como era o batismo no Antigo Testamento, né? E o batismo nos tempos de Cristo, né? De João Batista para cá, né? Que batizava literalmente nas águas, como era realizado o batismo antigamente. Então nós vamos estar aqui aprendendo um pouquinho hoje sobre isso aí, estudando, muito interessante esse tema, não é? Está chegando aí o nosso primeiro batismo, e é importante os irmãos que ainda não são batizados estarem aí aprendendo mais sobre isso, não é? Já tendo mais informações sobre isso. Vai compartilhando aí, irmãos, esse culto, não é? Esse culto não, essa escola, quer dizer, não é? Para que a gente alcance o máximo de vida possíveis aí, né? E vá tirando essas dúvidas em nome de Jesus, amém? 7h40 em ponto, nós começamos com a oração. É o tempo que os demais irmãos vão chegando aí. Você que acaba de chegar, meu querido, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está em uma live de escola bíblica, onde estaremos aprendendo aqui hoje sobre, estudando juntos, sobre, glória a Deus, o amém? Você que tem dúvidas referente ao batismo, como era realizado o batismo antes de Cristo, nos tempos de Abraão, de Isaac, de Jacó, Moisés, aquele povo que saiu do Egito, como era realizado o batismo naquele tempo, não é? Se o batismo ele só surgiu agora de Jesus para cá, como era feito o batismo antigamente? Então nós vamos estar aprendendo aqui sobre isso nessa noite. Quem não é batizado, é muito importante que esteja aí ligado. Quem já é batizado nas águas, também é importante, não é? Estar aí ligadinho também, porque vai somar, né? Somar os teus conhecimentos, aquilo que a gente vai aprender aqui hoje com base nas Escrituras, amém? Para a glória de Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos, 7h40. em nome de Jesus. Pronto, são 7h40 em ponto agora, vamos estar aí fazendo uma oração para dar início, né? Vamos estar aí orando para que Deus traga os demais irmãos em paz, né? Tanto os irmãos que já fazem parte do nosso ministério, como nossos amigos também, que estão aqui, ligadinho conosco, desejoso de aprender mais da palavra do Senhor, de estudarmos juntos, amém, irmãos? Desde já quero dizer aos irmãos que estão aqui conosco e aos que forem chegando, não estamos aqui como donos da verdade, estamos aqui para estudar juntos, aprendermos juntos com a palavra de Deus. Qualquer pergunta que surgir aqui, eu vou ficar ligadinho aqui, a missionária Kelly está aqui para me auxiliar. Se eu não souber responder, nós vamos pesquisar mais, estudar mais e vamos trazer aqui uma resposta depois concreta, né, com mais certeza. É melhor trazer uma resposta depois do que falar bobagem ou falar coisas que não estão na palavra, nem está na Bíblia. Amém? Vamos começar orando e já vamos dar início à nossa primeira escola, mais uma aula, quero dizer, né? Nossa irmã Jaidete, Deus abençoe, irmã Jaidete, a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui, né? Tem algumas pessoas que estão aparecendo aqui, a fotozinha aqui quando você entra, mas a gente não consegue identificar, porque às vezes a foto é pequenininha, não dá para identificar, para mandar uma saudação para você. Então é importante que os irmãos saúdem com a paz do Senhor aí, os irmãos que estão aqui conosco, para a gente mandar também saudações para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos dar início, vamos estar assim orando e dando início a mais uma escola bíblica aberta, com o tema o batismo de antes e o batismo nos dias de hoje. Amém? Vamos estar orando. Pai bendito, Deus de amor, soberano Deus, te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial de estarmos aqui na Tua presença, Pai, para aprendermos mais com a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Muito obrigado pelo Teu mover, pelo Teu agir de Deus. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus livramentos. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, por cada dos Teus filhos que já estão aqui conosco, Senhor, que já chegaram, aqueles que estão chegando. Meu Deus, que a Tua bênção alcance a cada um deles, meu Pai. Eu te peço, Senhor, a sabedoria, a prudência, Senhor, na hora para ministrar nesta aula. Meu Deus, abre o entendimento de tantos aqueles que estão aqui conosco, que estão desejosos, Senhor, de aprender, de estudar, Senhor, mais a Tua palavra. Meu Deus, traz, Senhor, a orientação, nos revela, Senhor, o Teu Espírito por trás da letra, para que nós possamos, Senhor, ter um discernimento da Tua palavra e aprender mais, Senhor, para a glória do Teu nome. Seja conosco nesta noite, nos ajuda nessa peleja e caminhada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. A paz do Senhor, nosso irmão Helder, olha aí, nosso irmão
É Elder, né? Ou Éder? É Elder, acho que é Elder. Pai do Senhor, meu querido, nunca mais lhe vi. Deus abençoe a sua vida. Irmã Nina Farias, Pai do Senhor, cantora de Jesus aí, para a glória de Deus. Deus abençoe nosso irmão Danilo Porto. Deus abençoe nossos irmãos que estão aqui conosco, a paz do Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos estar assim, aprendendo mais com a palavra do Senhor, aprendendo uns com os outros, em nome de Jesus. Eu vou desativar aqui os comentários. A hora que os irmãos desejarem perguntar qualquer coisa a respeito do tema, fique à vontade para escrever seu comentário. A minha missionária Kelly está aqui ao meu lado para auxiliar nas perguntas, nos comentários dos irmãos, desde já repetindo, não é? Comentários a respeito do tema, amém? A respeito desse tema tão importante, maravilhoso, que é o batismo nas águas, amém? Os batismos como acontecia antes de Cristo, o batismo no Antigo Testamento e o batismo de Jesus para cá, que é o batismo que nós costumamos realizar e ver também igrejas realizarem para a glória de Deus, amém? Vamos lá? Desativando aqui os comentários agora. Pronto, ok? Pronto. Qualquer coisa, escreve teu comentário aí, pergunta, fique à vontade. A missionária Kelly está aí para nos auxiliar. Abra sua Bíblia, meus irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 13. Amém? Abra sua Bíblia nesse primeiro texto para a glória de Deus em Gênesis, capítulo 14, versículo 13. Para a nossa meditação, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão chegando aí agora. Você está em uma escola bíblica, tema falando sobre batismo, não é? E nós vamos começar por Abraão, amém? Vamos começar por Abraão, nosso pai na fé. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Gênesis, capítulo 14, versículo 13. Importante que você abra a sua Bíblia, irmãos. Disponha da sua caneta. Nossa irmã Andréa, aqui do Rio de Janeiro, já está conosco. Nosso irmão Antônio Galdino. Nós chamamos demais irmãos aí, irmã Andréa. Em nome de Jesus, vamos estar assim, estudando para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Estamos aguardando ainda outros irmãos chegarem, não é? Mas vamos dar início, por causa da questão de tempo. Gênesis capítulo 14, versículo 13 diz assim: Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Então, vamos ler novamente apenas a primeira parte do versículo 13. Amém? Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Eu queria que você grifasse aí, meus queridos irmãos, se fosse possível, se tiver um marca-texto, uma caneta aí, grife essa parte onde tem Abrão, o hebreu. Abrão, o hebreu. Grife isso aí. Isso é muito importante para esse início de mensagem, para esse início de aula. Esse tema, essa palavra, Abrão, o hebreu, é de extrema importância, porque daqui vai nascer a mensagem falando sobre o batismo. Glória a Deus. Irmãos, eu propriamente, particularmente, quando comecei a ler a palavra, quando comecei a estudar, eu achava que hebreu, esse hebreu aqui, Abraão, o hebreu, e o povo de Deus em Israel, eles também têm esse nome, também têm esse apelido, é conhecido também como o povo hebreu. Então, por que hebreu? Eu pensava, lendo aqui, de uma maneira assim, rasa, no primeiro contato com a palavra, eu achava que hebreus eram os descendentes de um homem chamado Éber. Hebreus, eu achava que eram os descendentes desse homem chamado Éber. Mas aí a gente vai estudando, irmãos. Você está em Gênesis capítulo 14, volta um pouquinho aí, vai para o capítulo 10, glória a Deus, vai para o capítulo 10 aí, e o versículo 21, que nós vamos achar esse personagem bíblico chamado Éber. Só para os irmãos se situar, amém? O que era que eu achava de antes, como eu aprendi antes, eu achava que hebreu eram os descendentes de Éber. Daí eu imaginava, todo o povo hebreu, ou todo o povo de Israel, é descendente desse Éber. Mas nós vamos chegar aqui a algumas conclusões que não é bem assim. Mas no livro de Gênesis, do capítulo 10, se você abrir aí, e o versículo 21,
você vai encontrar aqui a primeira menção falando sobre esse personagem chamado Éber, que diz assim: e a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Javé. Versículo 24, acompanha aí. E Arfaxede gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. Nós estamos vendo aqui na genealogia, né, as primeiras aparições desse homem, desse personagem chamado Éber. Versículo 25 ainda, ele vai falar: e a Éber nasceram 2 filhos, ao nome de um foi Peleg, o nome do outro, não é? Foi Joctã. Então assim, volta para o capítulo 14. Eu estou mostrando aos irmãos esse personagem chamado Éber. Eu achava que os hebreus eram descendentes de Éber. Só que, irmãos, os descendentes de Éber, esses descendentes de Éber, hoje na atualidade, eles são povo árabe. E nunca na história um povo árabe, ou os árabes, eles nunca foram conhecidos, ou nunca foram apelidados, ou nunca foram chamados de hebreus. Nunca. Em nenhuma história, em nenhum tempo da história, o povo, os árabes, eles foram conhecidos ou foram chamados de hebreus. Então, fica essa dúvida. Se os descendentes de Éber são hebreus, por que somente o povo de Israel é chamado como povo hebreu? E não os árabes de hoje? E não os árabes do nosso tempo? Porque eles não são conhecidos também como hebreus. Então, a gente vai saber essa expressão e vai vendo essas expressões quando a gente começa a estudar melhor, quando começa a pesquisar mais. Nós vamos ver que essa palavra hebreu, se você está aí em Gênesis capítulo 14, você pode circular aí essa palavrinha hebreu, onde está aparecendo também pela primeira vez na Bíblia. Grife essa palavra hebreu, como já pedi aos irmãos, puxa uma setinha e coloque aí, cruzador de águas. O que significa a expressão hebreu é cruzador de águas, aquele que ultrapassa as águas. Amém? Escreve isso aí. Hebreus quer dizer aquele que cruza as águas, ou cruzador de águas. Amém? Então, essa expressão foi dada para Abraão, porque quando Jesus, ou quando Deus pediu para que ele saísse da terra, do meio da sua parentela, e ele começou a andar até a terra prometida, que nós sabemos que é a terra de Canaã, onde ele se estabilizou, aonde ele morava, em Ur dos Caldeus, da saída dele para Canaã, ele passou ou ultrapassou por um rio chamado Eufrates. Ele passou por esse rio. Naquela época, nessa passagem dele por esse rio, algumas pessoas que estavam ali viram quando ele passou, quando ele cruzou aquelas águas. Então, pessoas que estavam ali começaram a chamar: olha, esse aí foi o que cruzou as águas. Esse aí foi o que passou pelas águas. Então, deu-se o nome hebreu, porque esse hebreu, essa expressão hebreu, é uma transliteração do hebraico. Glória a Deus. Que quer dizer cruzador de águas? Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24. Abra comigo a sua Bíblia. Vamos ver isso na Bíblia, porque talvez eu esteja falando esse assunto e tem algum irmão que está conosco aqui, ou algum dos irmãos, que esteja achando estranho a gente falar sobre batismo e falar sobre Abraão, sobre Hebreu, sobre cruzador de águas. E é importante que você abra a sua Bíblia e acompanhe, para você ver que realmente isso procede, está na Bíblia, porque às vezes a gente faz uma leitura rápida e não consegue enxergar certos detalhes e pontos na Bíblia que está falando sobre o cruzador de águas, o hebreu. O que quer dizer hebreu? Aquele que cruza as águas, aquele que passa pelas águas, aquele que transpõe as águas. Então, Josué, capítulo 24, versículo 2 e o 3, vai dizer assim na palavra de Deus. Achou aí? Você está em Gênesis, vai passando aí, Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai chegar em Josué. Glória a Deus. Você vai chegar em Josué, isso mesmo. Capítulo 24, versículo 2 e o 3 diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel:
da além do rio, presta atenção, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naó, e serviram a outros deuses. Versículo 3. E eu, porém, isso é Deus falando, eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. Observe, Abraão cruzou o rio, Abraão passou pelas águas. Nesse tempo, alguém que viu ele passando pelas águas, disse, aí está um hebreu, aí está um cruzador de águas. Então, nesse primeiro ato aqui, irmãos, nesse primeiro ato, nós vamos meditar aqui agora em Josué, capítulo 24. Você que está aí ligadinho conosco, você que acaba de chegar, estamos falando sobre batismo, glória a Deus. Vai abrindo a sua Bíblia aí, com muito carinho eu lhe peço, meu irmão. Estamos em uma live de escola bíblica. É importante que você vá anotando, que pegue a sua Bíblia. Estamos falando sobre o batismo de antes e os batismos nos nossos dias de hoje. Amém? Então, estamos vendo aqui que essa palavra hebreu significa cruzador de águas, aquele que cruza as águas. E Abraão foi chamado por este nome, hebreu, porque ele cruzou as águas. Quando Deus falou com ele, sai da tua terra, no meio da tua parentela, ele, para chegar até a terra de Canaã, ou para sair do meio da sua parentela, ele teve que cruzar um rio, teve que cruzar as águas. Então, aquela atitude de Deus ter mandado ele sair da sua terra em busca da terra prometida, ou da terra que Deus iria preparar para ele, ou que já estava preparada para ele e a sua descendência, Deus já havia feito isso propositalmente. Deus não colocou aquele rio no caminho de Abraão por uma coincidência, ou por uma mera coincidência, ou alguma coisa que aconteceu, um acidente da natureza. Não. Foi proposital. Deus criou aquele caminho para que Abraão trilhasse. Deus criou aquele caminho para que Abraão passasse e fosse batizado. Observe que primeiro Deus fala, veja bem, leia o versículo 2 novamente aí. Josué, versículo 2, presta atenção. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e o pai de Naó. E o que é que eles faziam? Eles serviram a outros deuses. Observe o que é que está acontecendo aqui. Observe o que está acontecendo. Abraão servia aos outros deuses. Abraão, ele cometia ou praticava coisas erradas, coisas abomináveis ao Senhor. Deus agora pede para ele sair do meio do povo. Deus agora pede para ele mudar de vida. Deus agora pede para ele sair para tomar um caminho diferente. Então, Abraão atende à voz do Senhor. Abraão atende à voz de Deus. E em seguida, passa pelo batismo. Aqui está, irmãos, se os irmãos prestarem bem atenção, aqui está o princípio e a ordem, ou o princípio de tudo. O modelo de batismo. Qual é o modelo? A pessoa atende à voz de Deus, sai da velha prática, sai das práticas erradas e agora vai passar pelas águas. Vocês vão conseguir entender? Abandona as práticas erradas, passa pelas águas e vai passar a ter uma nova vida. Após isso, Deus logo após, mais na frente um pouquinho, vai mudar agora o nome de Abraão para Abraão. Então, observe que eles serviam aos outros deuses. Eles praticavam coisas que não agradavam a Deus. Observe agora o versículo 3. A você que acaba de chegar, estamos meditando em Josué capítulo 24 e versículo 3. Eu peço que os irmãos apenas vá acompanhando aí. Daqui a pouco vai chegar uma hora de você anotar, fazer algumas anotações. Eu vou pedir para que vocês vá anotando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, observe. Versículo 3. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Aí observe agora o que é que vai acontecer. Também multipliquei a sua semente e lhe dei Isaque. Então, qual é a primeira atitude? Abandonar a velha prática. Olha o princípio de batismo. Qual é a primeira atitude? Abandonar a velha prática. Qual é a segunda atitude? Passar pelas águas. Cruzar as águas. E qual é a consequência
de quem abandona a velha vida, de quem abandona a velha prática e de quem cruza as águas. O que é que vai acontecer agora? Olha que bênção maravilhosa que vai vir sobre a mim, sobre a tua vida, quando a gente passa pelas águas. Olha o que é que diz o final do versículo 3. Também multipliquei a sua semente. Qual é a bênção que está sobre a vida de quem abandona a prática antiga, de quem abandona a velha vida e passa pelas águas? Qual é a promessa? A promessa de multiplicação. Escreve isso aí agora. Escreve isso aí. Primeiro passo, abandonar a velha vida. Queria até pedir a ajuda da missionária Kelly. Primeiro passo, abandonar a velha vida. Segundo passo, cruzar as águas, ou passar pelas águas. Eu vou repetir, ou passar pelas águas. Terceira bênção, ou terceiro passo, recebe a bênção da multiplicação. Escreva. Primeiro passo, abandonar a velha vida. Glória a Deus. É importante que você escreva aí, meu irmão, minha irmã. É importante que você anote isso aí. Eu estou apenas no início, nessa base aqui de antigamente, para os irmãos entender a prática de hoje. Para os irmãos entender o ritual que é feito hoje de batismo, o seu simbolismo, o que ele quer dizer. Então, qual é a primeira prática? Abandonar a velha vida. Segunda prática, passar pelas águas. Glória a Deus. Qual é a terceira prática? Receber a bênção da multiplicação. Glória a Deus. Então, primeira prática, está em que parte aí agora? Estou indo para a terceira. Pronto. Terceiro ponto, que é quando você cruza pelas águas, você vai receber a bênção da multiplicação. Terceiro passo é cruza pelas águas e receber a bênção. Segundo passo, cruzar pelas águas. Terceiro passo, receber a bênção da multiplicação. Se você já passou pelas águas, abandonou a velha vida, passou pelas águas, a bênção da multiplicação está sobre a tua vida. Por quê? Porque você agora vai trazer outras vidas para conhecer a Cristo. Você agora vai trazer outras pessoas para conhecer a Jesus. Você vai gerar vida na vida de outras pessoas. Você vai levar Cristo para a vida de outras pessoas. Eu estou vendo aqui, senhora Kelly, algumas pessoas comentando no grupo da escola bíblica que não está conseguindo entrar na live. Eu não estou entendendo o porquê que isso está acontecendo hoje aqui, irmãos. Não é? A irmã Daniela Marinho ainda está aqui conosco. Não sei se ela está aqui conosco ainda. Ela estava com essa dificuldade. Eu queria saber o que é que está acontecendo. Os irmãos que estão entrando no Face e não estão conseguindo acessar a live. A Sara está sem internet e a irmã Daniela Marinho está com a net ruim também, da dos móveis. Não é pronto, gente, então, né, de lá. pronto. Então acho que é algum problema que os irmãos estão aí, glória a Deus, na sua internet, né? Então vamos ver aí como é que os irmãos, né? Ficar orando para que Deus abençoe a vida dos irmãos, que cheguem também aqui em paz, para a gente estudar junto aqui em nome de Jesus. Mas vai ficar gravada também essa live, essa aula, os irmãos depois podem também estar acompanhando. Então, irmãos, os irmãos anotaram isso aí? Primeiro passo, abandonar a velha vida, atender o chamado de Deus. Atendeu o chamado de Deus? Você atendeu o chamado de Cristo? Você aceitou a Cristo? Você entregou sua vida para Jesus? Glória a Deus. Segundo passo, passar pelas águas. Amém? Passar pelas águas. Terceiro passo, a bênção vem sobre a tua vida. E que bênção é essa? A bênção da multiplicação. Porque você agora está vivendo em novidade de vida. Você agora está vivendo, você agora está fazendo cumprir a palavra de Deus sobre a tua vida. A bênção da multiplicação chega sobre a tua vida e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Por quê? Porque você vai trazer pessoas para Cristo. Você vai ser canal de bênção para muitas pessoas. Irmãos, nós sabemos aqui que Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. E nós sabemos que Jacó também passa por essa situação, essa experiência de batismo. Como foi a experiência de batismo de Jacó? Jacó vai passar pelo Val de Jaboque. Ali no Val de Jaboque, Jacó faz com que toda a sua família passe pelo Val, pelo aquele ribeiro. Passe por toda a sua família também por aquele ali. Foi naquele local chamado Val de Jaboque. Foi naquele setor, naquele lugar, que também Jacó, ele lutou com o anjo. Jacó, ele teve o seu nome mudado
teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. Ou seja, o homem, ele atende o chamado. O homem, ele passa pelas águas, o homem tem o seu nome mudado. Ou seja, as práticas dele vai passar a andar em novidade de vida. Sabemos também, irmãos, que a história nos revela que Jacó, juntamente com toda a sua família, foram para o Egito. A Bíblia vai nos revelar que eles foram para o Egito com 70 pessoas. Quantas pessoas entraram no Egito naquele tempo? 70. Para uma provisão de pão, para uma provisão que aquela terra estava passando por uma seca. Eles foram para o Egito. E cerca de 70 pessoas entraram no Egito. 400 anos depois, veja bem, 400 anos depois, aquele mesmo povo vai sair do Egito, glória a Deus, com mais ou menos 2 milhões de pessoas. Veja que coisa tremenda. Entrou com 70 pessoas. 400 anos depois, vai sair agora do Egito. Os irmãos já sabem a história, através de Moisés e toda aquela situação das pragas e tal. Então, vai sair agora, glória a Deus, quase ou mais ou menos 2 milhões de pessoas. E como é, irmãos, que aqueles 2 milhões de pessoas foram batizadas? Como é nesse tempo que elas foram batizadas? Os irmãos vão saber que Deus levou o povo por um caminho diferente, um caminho que deveria passar pelo mar. Os irmãos sabem a história, que o mar se abriu e o povo passou, e aquele mar ali matou todo o exército dos egípcios. Então, esse ato, irmãos, essa atitude de cruzar aquele mar, irmãos, ali está o maior batismo feito em todo o planeta. É quando o povo passou por aquele mar. Daqui a pouco eu vou mostrar uma referência aos irmãos aqui que vai falar sobre isso. E além do mais, depois que o povo passa pelo mar e de uma só vez Deus batiza aquele povo que estava cruzando as águas, que estava passando pelas águas. Observe o princípio: cruzar as águas, passar pelas águas. Observe, Deus agora vai batizar mais ou menos 2 milhões de pessoas. Depois que aquele povo, irmãos, passa por aquelas águas, depois que aquele povo cruza as águas, Deus agora vai levantar ou vai criar situações para batizar as pessoas de diversas maneiras. Por exemplo, muitos profetas e muitos homens, eles eram levados para o monte. E quando chegava no monte, o que era que acontecia? Deus descia uma nuvem e batizava todo aquele povo através das nuvens. Irmãos, abra sua Bíblia. Eu sei que talvez alguém esteja aqui conosco, irmãos, e esteja, quem sabe, duvidando do que eu estou falando, ou então seja estranho, ou seja muito novo, isso que nós estamos trazendo a respeito de batismo. Mas abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10. Vamos ver isso juntos? Amém? 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo, glória a Deus, o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos meditar isso aí na palavra de Deus, amém, irmãos? Até o versículo 4. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Estamos aqui trazendo, irmãos, esse fundo histórico, esse início de mensagem, trazendo esse costume como era antigamente, como as coisas aconteciam antigamente, como eram os rituais que faziam antigamente, para a gente chegar nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 10. Amém? Abra aí a sua Bíblia. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 para a nossa meditação. Amém? Glória a Deus. Eu vou aqui ativar novamente os comentários aqui. Glória a Deus. Eu queria saber aqui dos irmãos, glória a Deus, se a internet aqui está boa, não é, irmãos? Eu queria saber dos irmãos aqui, fala aqui, irmãos, antes de eu desativar aqui, antes da gente ler 1 Coríntios, antes de eu desativar novamente os comentários, a internet aí está boa, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, está travando, está cortando a voz,
Veja aí, irmãos. Fala comigo aí, nos comentários. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque hoje tem muita live. Glória a Deus. Fala comigo aí, está tudo ok? A internet aí. Queria pedir ajuda dos irmãos aí. Comenta alguma coisa comigo aí. Glória a Deus. Para a gente saber se está tudo ok. Porque a gente está aqui empolgado com a aula, irmãos. E às vezes a internet pode estar ruim e não chegar claro aí para os irmãos. Meu primo Moacir Chaves, que Deus abençoe. Júnior, glória a Deus, que Deus abençoe a tua vida, toda a tua família, em nome de Jesus. Nossa irmã Leda também está aqui. Pronto, ele está dizendo que está ótimo, não é? Então é importante estar ligado nisso aí, porque às vezes a internet está ruim e isso desestimula as pessoas que talvez estejam interessadas também em aprender mais sobre esse assunto e estejam um pouco perdido, né? Aliás, pela internet está ruim, desestimule, saia, mas vamos continuar, amém? Glória a Deus. Então, 1 Coríntios capítulo, vou desativar aqui novamente os comentários, amém? Para ficar aqui bem ligado aqui na aula. Então, 1 Coríntios capítulo 10, veja, irmãos, o que eu estou dizendo. O povo passava pelo mar e era batizado, e muitos deles eram levados para montes, e Deus batizava através de uma nuvem. Veja como era o batismo antigamente. Capítulo 10 de 1 Coríntios diz assim a palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Versículo 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Versículo 3. E comeram de um mesmo manjar espiritual. Versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Então, observe, como era realizado o batismo antigamente? Nos cruzamentos dos mares, ou de ribeiros, ou de rios, ou em nuvens. Observe, irmãos, que o princípio, ou a base de batismo, não é necessariamente se molhar, mas entrar e sair do meio das águas. Amém? O princípio é esse. Observe que descia uma nuvem sobre eles, a nuvem saía, estavam batizados. Eles cruzavam pelas águas e estavam batizados. Então, aqui está uma maneira ou duas maneiras em que Deus batizava o seu povo antes. Em que Deus fazia a aliança com o seu povo antes. Outra coisa interessante para se falar aqui é que no livro de Levítico, em alguns textos, em Levítico, em outros livros da Bíblia também, vai mostrar que as águas, irmãos, eram usadas para rituais de purificação. Muitos deles lavavam as mãos, não só como a higiene, mas como um ato de purificação, como um ritual de purificação. Então, observe, muitos deles também tomavam banho literalmente, como por exemplo, um leproso, quando ele estava sendo curado da lepra, então era ordenado ele lavar suas vestes, tomar também um banho. Aquele banho não era para tirar uma sujeira do corpo dele, mas era um ritual de purificação. Ele tomava esse banho e voltava a ter contato com a sua família depois de 7 dias de exclusão em algum local de observação. Então, ele tomava aquele banho. Então, o que eu estou querendo dizer é que as águas têm esse significado de purificação. Através desse ato de purificação, através desse ritual de purificação, é que agora vem nascer o batismo. Amém? Esse cruzar as águas, esse passar pelas águas, esse ritual de purificação que era praticado antigamente com os leprosos, o lavar das mãos. Então, daí dessa prática, desse ato de antigamente, é que vem nascer o batismo que nós conhecemos hoje. Amém? Então, o batismo significa, a palavra batismo, irmão, significa imersão. Escreva isso agora aí. Batismo significa imersão, mergulho. Escreva isso aí agora. Glória a Deus. Batismo significa mergulho ou
imersão. Ou seja, uma pessoa em nossa época, de João Batista para cá, ele era considerado como verdadeiramente batizado quando ele passava pela imersão, quando ele passava pelo mergulho. O que significa esse mergulho? Esse mergulho que era realizado, irmãos, era como se fosse um enterro, era como se fosse uma morte. Vou explicar. Como assim? Quando uma pessoa aceitar Cristo, quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus e se arrepende dos seus pecados, ele naturalmente vai abandonar, irmãos, a velha prática, a velha natureza, os costumes de antigamente, as práticas de antigamente, as suas maneiras de interagir, de reagir, locais que frequentava, atitudes que tomava. Quando ele se arrepende, ele agora vai abandonar. Que isso vai simbolizar uma morte espiritual. Vou repetir, vai simbolizar uma morte espiritual, ou seja, ele vai abandonar as velhas práticas e vai passar agora a ter uma novidade de vida. Vai passar agora a ter uma prática diferente de vida. Ele vai ter um novo modelo de vida. Então, no momento em que uma pessoa se arrepende, aceita Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, e se arrepende das velhas práticas, ele deve, é uma ordem divina, passar pelo batismo. Por quê? Porque através do batismo, o simbolismo de que ele morreu, no momento em que ele é mergulhado nas águas, está mostrando que ele sepultou o velho homem. Ele sepultou a natureza velha. Ele sepultou as práticas erradas. No momento em que ele sai das águas, ali tem um simbolismo de que ali agora está um novo homem ou a nova mulher, com novas práticas, com um novo modelo de vida, com uma nova maneira de agir, de reagir e de interagir com as pessoas aqui na Terra. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, o mergulho, ele fala muito da morte espiritual. Vamos ver isso na Bíblia? Abra a sua Bíblia agora. Você está em 1 Coríntios. Volta aí agora para Romanos, no capítulo 6. Abre comigo aí a sua Bíblia. Romanos, capítulo 6. Você que acaba de chegar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Estamos aprendendo nessa noite sobre o batismo. Como era o batismo antigamente. Como é realizado o batismo hoje. O que simboliza o batismo, que é a morte para o mundo e ter uma nova vida com Cristo. Amém? Então, Romanos capítulo 6, versículo do 2 ao 7. Acompanha comigo aí, por favor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler isso aí. É importante que você grife esses textos na Bíblia. É importante que você marque, se tem um marca-texto, é muito importante que você marque, que você grife isso aí, porque vai te ajudar na compreensão. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 2 em diante, diz assim a palavra de Deus. Do 2 ao 7. De modo nenhum, acompanha comigo, Romanos 6, 2 ao 7. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha aí, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Olha o que eu acabei de dizer, o simbolismo do batismo. Outra coisa que é importante lembrar aqui, irmãos. Outra coisa que é importante falar aqui. Você não se batiza para mudar de vida. Você não se batiza para morrer para o mundo. Você não se batiza para deixar o pecado. Não. Você se batiza porque já morreu para o mundo. Você se batiza porque já deixou a prática velha, porque já se arrependeu das práticas erradas. E agora você vai passar a ter uma nova vida com Jesus. Amém, irmãos? Irmão, estou entendendo aí? Então, o batismo é um ato simbólico de que você morreu com Cristo para o mundo. De que você morreu com Cristo para as práticas erradas, para as práticas antigas. Amém? E agora vive uma nova vida com Jesus. Vamos lá? Versículo 3. Novamente, versículo 3. Ou não sabeis
que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Porque, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5, acompanha comigo. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Onde é que o nosso velho homem foi crucificado ou morreu? No batismo, no ato simbólico. Não é que você agora vai mudar de vida porque você se batizou. Não. Você vai se batizar porque já mudou de atitude. Porque já se arrependeu das velhas atitudes, das práticas erradas. Amém? Vamos lá. Para que o corpo, versículo 6 de novo. Sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, observe, irmãos. O ato do batismo é um ato simbólico. Amém? Que vai publicar, vai mostrar a todos que você agora é uma nova pessoa. Que você agora tem uma nova atitude. Senhora Kelly. A Altaína botou, não estou conseguindo. Eu acho que deve estar acontecendo alguma coisa no Facebook também. Irmãos, eu estou achando que está tendo algum problema. Alguns irmãos estão reclamando que não estão conseguindo entrar na live. Eu estou conseguindo entender isso, não é? Alice Nascimento botou assim, amém, meu pastor Rodolfo de Paudalho. Pai do Senhor. Amém. Irmão Rodolfo, Pai do Senhor, Deus abençoe, irmão Rodolfo, seja bem-vindo. Os irmãos que estão aqui, eu não estou conseguindo entender isso aqui hoje, irmão, viu? Isso aqui já está sendo inédito hoje, essa live, as pessoas estão com dificuldade, várias pessoas reclamando que estão com dificuldade de entrar na live. A irmã Andréia teve dificuldade de entrar, irmã Andréia, a senhora. A irmã Leda, que também está aqui, teve dificuldade. O irmão Josivaldo, que acabou de chegar, teve dificuldade de entrar. A irmã Daniele Marinho acabou de aparecer aqui conosco agora também. Teve dificuldade de entrar. Eu não estou conseguindo entender. Será que é a minha internet que está ruim? Eu estou preocupado com isso, porque muitas pessoas reclamando. E assim, tinha um grupo de pessoas bom com a gente aqui e teve uma queda considerável de pessoas. E se a internet estiver ruim, vai realmente prejudicar, não é? Eu não sei o que eu faço. Os irmãos estão me vendo bem aí. Eu queria que os irmãos interagissem comigo aí, falassem alguma coisa. Glória a Deus. Não estou entendendo por quê. Eu acho que deve ser alguma coisa do Facebook, porque a tua internet está fluindo bem, tá dando para falar bem. Pois é, né, irmãos? Fala comigo aí, irmãos. Conversa comigo aí sobre isso. A internet está bem aí. Vocês conseguiram entrar bem. Irmã Daniela, a senhora botou aí, cheguei novamente. A senhora estava com dificuldade de entrar, irmã Daniela, no início. Foi por causa de quê? Fala comigo aí, escreve no comentário. Porque muitas pessoas estão reclamando que não estão conseguindo entrar no Face, na live, nessa live aqui, né, da escola. Não sei, é a primeira vez que isso acontece, não é? Qual era a dificuldade que os irmãos estavam encontrando? Fala comigo aí, irmãos, escreva alguma coisa aí, para que a gente continue aqui, amém? Nós estamos falando sobre o ato, a irmã André está dizendo que não teve problema nenhum para entrar. A irmã Daniele, qual foi o seu problema que a senhora estava enfrentando antes para entrar que não estava conseguindo? Estava dizendo o quê? Estava dando o quê? Fala comigo aí para a gente entender, porque tem muita gente reclamando que não está conseguindo entrar nessa live, que não está conseguindo entrar nessa aula, não é? E eu fico preocupado com a minha internet, não é? Se está tudo ok ou se não está, não estou entendendo, né? Mas vamos continuar, amém? Vamos continuar, glória a Deus. Pronto, né? Tudo bem. Amém. Vamos continuar. A irmã Leda está dizendo que não teve dificuldade nenhuma para entrar. Não. Daniela está dizendo que a minha net... Como é, filho? Não, Altaína está na casa da irmã Leda e não está conseguindo entrar. A irmã Altaína está na casa de... Tem aí o comentário, velho, abaixo. Glória a Deus. Abaixa um pouquinho. Sim. Aí. Não teve dificuldade nenhuma. E a irmã Altaína está aqui, em casa, e não está conseguindo entrar. Rapaz, interessante. Então vamos continuar, né? Vamos continuar. Vou desativar aqui os comentários. Amém? Bora lá, vamos lá. Glória a Deus. Então, batismo é um ato simbólico. Amém? Ninguém se batiza para mudar de vida. Amém, irmãos? Ninguém se batiza para ter perdão de pecado.
Ninguém se batiza para agora ter uma novidade de vida. Não, você se batiza porque já se arrependeu, porque já tem desejo de mudar, porque já tem desejo de melhorar, porque já tem desejo de crescer espiritualmente. Amém? Então, ninguém se batiza para melhorar, não é? Glória a Deus. A missionária quer para passar aqui, tem que se abaixar e ficar. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Os irmãos estão pegando isso aí. Alguma dúvida até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? Glória a Deus. Sobre esse assunto. A paz do Senhor, irmã Fernanda, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, nosso irmão Josivaldo. Deus abençoe aos demais irmãos que estão aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Vamos aprender aqui agora, irmãos, 3 passos. 3 passos. Eu queria que você escrevesse isso aí agora. 3 passos que devemos dar para poder se batizar. 3 passos. Amém? Eu vou fazer esse breve resumo aqui agora sobre esses 3 passos. Pode ir passar na rua aqui. Glória a Deus. Não é? Vamos falar agora sobre esses 3 passos aqui que devemos dar para poder se batizar. E depois, irmão, nós vamos abrir aqui a oportunidade para as perguntas. Vá, passe. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, o primeiro passo que nós devemos dar para que nós possamos ou devamos se batizar, o primeiro passo é ouvir o Evangelho. Então, escreva aí 3 passos para que uma pessoa possa ser batizada ou para que uma pessoa possa se batizar. Escreva isso aí. 3 passos para que uma pessoa possa ser batizada. Qual é o primeiro passo? Glória a Deus. Ouvir o Evangelho. Amém? 3 passos para uma pessoa ser batizada. Qual é o primeiro passo? Ouvir o Evangelho. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, em Romanos capítulo 10. Você já está no livro de Romanos, eu creio. No capítulo 10. Você estava no livro de Romanos, no capítulo 6. Você vai agora para Romanos, no capítulo 10. Você vai passar uma folhinha aí. Josivaldo Gomes botou: amém, pastor, qual é o versículo da Bíblia que estamos estudando? Irmão Josivaldo, estamos aprendendo sobre batismo. Já falamos aqui, glória a Deus, já falamos aqui sobre o batismo de antigamente, nos tempos de Abraão, como é que Deus batizava o povo. E agora estamos falando sobre o batismo. Vamos entrar agora no batismo em nossos dias. Amém? Vamos estar falando sobre isso aí. Então, vamos falar agora sobre os 3 passos. 3 passos que uma pessoa precisa tomar para que possa ser batizada. Então, quais são os 3 passos? Qual é o primeiro passo? Ouvir o Evangelho. Amém? Agora, abre a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 14 ao 17. É para associar. Amém? A esse primeiro passo. Glória a Deus. Romanos, capítulo 10, versículo do 14 ao 17. Vamos ver aqui o primeiro passo para uma pessoa que deseja ser batizada. Amém? Que é ouvir o Evangelho. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: somos quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Glória a Deus. Amém? Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na vossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, qual é o primeiro passo para uma pessoa ser batizada? Ouvir o Evangelho. Meu amigo, minha amiga, você que está aqui conosco, que não fez a sua decisão. Você precisa ser batizado. Mas para ser batizado, você precisa ouvir o Evangelho. Ou seja, você precisa
ouvir, dar crédito ao Evangelho, ter conhecimento das verdades, ter conhecimento do que Cristo fez por nós, ter conhecimento do que Jesus fez e faz por nós. Ou seja, glória a Deus, precisa ouvir ao Evangelho e chegar a uma conclusão de arrependimento. Amém, irmãos? Quando se escuta o Evangelho, quando se escuta o ensinamento, então você agora vai ter o desejo de se arrepender. Como é que uma pessoa vai se arrepender de algum ato? Como é que uma pessoa vai se arrepender de alguma coisa errada que está fazendo se ela não escutar a verdade? Se ela não ouvir a verdade, como é que ela vai dar crédito ou vai prestar atenção ou desejar mudar, ou desejar melhorar a sua vida? Então, o primeiro passo para uma pessoa se batizar é o quê? Ouvir o Evangelho. Quando ela escuta, ela vai crer. Quando ela escuta, ela vai se arrepender das suas velhas práticas e vai agora tentar ou procurar melhorar a sua vida. Aqui, desde já, eu já quero falar aqui sobre o batismo de crianças. Muitos que estão aqui conosco, né, já vieram da Igreja Católica, ou muitos são da Igreja Católica, né, as minhas origens, dos meus avós, né, são católicos. Então eu sei mais ou menos exatamente como é que funciona. Então, aqui já começa caindo por terra o batismo de crianças. Dizem que quando não se batiza uma criança, essa criança vai ficar pagã. Ou então dizem que tem que batizar ou trazem tantos outros ensinamentos. Mas, irmãos, batismo, o sentido de batismo é ter uma aliança com Deus. Batismo é ter uma aliança com Deus. Nós estamos vendo aqui que para uma pessoa se batizar, ele precisa ouvir, ele precisa conhecer o Evangelho, ele precisa se arrepender. Batismo ele é realizado para arrependimento de pecado. E uma criança, irmãos, ela não tem noção do que é certo e o que é errado. Uma criança, na verdade, ela não pode nem ouvir direito. Até que pode ouvir, mas não vai saber discernir, não vai entender, não vai interpretar aquilo que está sendo ensinado. Então, se uma pessoa, glória a Deus, como diz o versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, então, na medida que uma criança não tem um discernimento do que está escutando, não tem um discernimento de se arrepender, não tem a ciência do certo e do errado, do bem e do mal, então, não se batiza a criança. Amém? A orientação bíblica para a criança é apresentar. Amém? É apresentar, consagrar a Deus, apresentar, pedir as bênçãos de Deus sobre quem está sendo apresentado. Outro dia, nós vamos trazer uma mensagem aqui falando sobre as 7 bênçãos da apresentação. Amém? Não sei quando, mas outro dia nós vamos trazer essa mensagem aqui falando sobre as 7 bênçãos da apresentação. Então, qual é o primeiro passo para ser batizado? Ouvir. Amém? Através do ouvir, a pessoa vai ter a ciência e o conhecimento de arrependimento. Ele vai ouvir a verdade, vai ouvir o certo e vai procurar se arrepender. Alguma perguntinha até aqui agora? Alguma novidade aí, missionária? Não. Alguns dos irmãos têm alguma pergunta para fazer até aqui, antes da gente ir para o segundo passo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Qual é o primeiro passo para ser batizado? Ouvir. Ou seja, se você está aqui hoje, é porque em algum momento da sua vida você ouviu a pregação do Evangelho. Você ouviu a palavra de Deus. Você ouviu as verdades que estão contidas na Bíblia. E aí você despertou em você o desejo de melhorar, o desejo de se arrepender, o desejo de mudança. Então aí agora você vai colocar em prática, você vai mudar, você vai melhorar, você vai avançar. Amém? Alguém tem alguma pergunta para fazer até aqui? Glória a Deus. Sobre até aqui o que falamos. Então, o que é preciso? Qual é o primeiro passo que deve ser dado para o batismo? Você precisa crer. Qual é o segundo passo que uma pessoa deve dar para ser batizada? Primeiro passo, ouvir o Evangelho. Segundo passo, crer.
Glória a Deus. Escreva isso. Qual é o segundo passo? Essa pessoa precisa crer. Irmãos, nós precisamos crer que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Nós precisamos crer de que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós precisamos crer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é o segundo passo de uma pessoa que deseja se batizar? Qual é o segundo passo que ela deseja dar? Ou seja, ela precisa crer. Glória a Deus. Crer na palavra, crer nos ensinamentos, crer que Cristo é a porta da salvação. Que sem entrar por essa porta, sem confessar Ele como Senhor e Salvador, não terá salvação. Então você precisa crer. Amém? Abra sua Bíblia, nós vamos ver aqui no livro de João, volta um pouquinho, você está em Romanos, abre no livro de João, no capítulo 20 e o versículo 31. Livro de João, no capítulo 20, glória a Deus, e o versículo 31. João 20, 31. Abre comigo aí, glória a Deus, que vai dizer assim a poderosa palavra de Deus. João, capítulo 20, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Você precisa crer. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, que é Ele quem intercede por nós, que é Ele quem salva o homem, que é Ele que liberta o homem. Então, é crendo em Cristo. Se nós abrimos ainda no livro de João, no mesmo livro de João, no capítulo 8 agora, vai para o capítulo 8 e o versículo 24. Glória a Deus. João, capítulo 8 e o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ou seja, irmãos, é preciso crer. Você precisa crer no que Jesus fez pela tua vida. Você precisa crer, meu irmão, minha irmã, no que Jesus fez pela tua vida, no que Jesus fez pela tua casa, pela tua família. Glória a Deus. Esse é o segundo passo para quem, glória a Deus, ele está desejando se batizar. Ele tem o desejo de se batizar ou vai passar pelas águas batismais. Ele precisa crer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui também um ensinamento do próprio Jesus, dizendo em Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16, quando ele diz, glória a Deus, todo aquele que crê e for batizado, ele diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, qual é o segundo passo para algumas pessoas, ou aliás, para as pessoas passarem pelo batismo ou desfrutarem do batismo? É crer. Ele precisa ouvir o evangelho, ele precisa crer. Quando eu falo de crer, glória a Deus, eu falo de receber a palavra, seguir a palavra de Deus, andar conforme o ensinamento de Cristo. Então, ele precisa ouvir o evangelho e agora ele vai crer de todo o seu coração, não é? Qual é o terceiro passo, irmãos, para uma pessoa que deseja se batizar? O primeiro passo nós aprendemos que é ouvir o evangelho. O segundo passo nós aprendemos que é crer. O terceiro passo agora vai ser, glória a Deus, se arrepender. Amém? O terceiro passo é se arrepender. Aleluia. Ele ouve o evangelho, ele crê no evangelho e se arrepende. Repetindo aqui o que eu já falei antes. O batismo, glória a Deus, não é realizado para perdão de pecado. O batismo não é realizado para que alguma pessoa venha ter uma novidade de vida. O batismo não quer dizer agora que através do batismo você agora vai ser uma nova pessoa. Não, entenda.
O batismo já é uma confirmação de que você já é uma nova pessoa, de que você já aceitou a Cristo, de que você, glória a Deus, agora se arrependeu das velhas práticas, de que quer andar agora seguindo a Jesus, que não quer mais voltar para aquela vida de engano, para aquela vida de mentira, para aquela vida de festa, de farras, de orgias, aquela vida, glória a Deus, aquela vida mundana, quero dizer, uma vida de engano, uma vida de mentira. Então, quando a pessoa se arrepende e ela abandona aquelas práticas, quando ela se batiza, aleluia, ela está mostrando ao mundo, está mostrando para todos, glória a Deus, de que ela não vai viver como antigamente. Amém? Então, qual é o terceiro passo? Essa pessoa precisa se arrepender. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Você está no livro de João, Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o versículo 19. Não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Quando Pedro estava pregando ali, não é? Glória a Deus. Os discípulos estavam pregando ali, em nome de Jesus, pregando a palavra, e ele começou a ensinar em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Veja que promessa maravilhosa. Uma pessoa se arrepende. Depois do arrependimento, glória a Deus, ele vai passar pelo batismo, ele escuta o Evangelho, ele creu no Evangelho, ele agora se arrependeu das práticas erradas. E qual é o próximo passo agora? Vai passar pelo batismo. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele passa pelo batismo, qual é a promessa que nós vemos aqui agora em Atos? A gente já viu uma promessa que é a promessa da multiplicação, a bênção da multiplicação que sobrevém sobre a vida daquele que já passou pelo batismo. Olha mais uma bênção aqui, que aqui em Atos está escrito, no capítulo 3, versículo 19, quando ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, qual é a segunda promessa de quem se batiza? O refrigério, a presença do Espírito Santo, o consolo de Deus, a providência de Deus estará sobre a vida daquela pessoa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é importante que se passe pelo batismo. É importante que se arrependa, para que as bênçãos do Senhor se cumpram na sua vida, para que a palavra do Senhor se cumpra na sua vida, na sua história, na sua família, para a glória de Deus. Porque, irmãos, o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Somente quando eu e você se arrepende, somente quando eu e você reconhece as suas falhas, reconhece as nossas falhas e queremos melhorar e mudar o nosso comportamento, glória a Deus, somente quando isso acontece é que há o arrependimento, não é isso? Então, quando há o arrependimento, você vai se batizar e vai vir sobre a sua vida tempos de refrigério, ou seja, tempos de consolo, tempos de bênção para a tua vida, tempos de renovo, tempos de maravilhas para a tua vida. Por quê? Porque você vai alcançar novas bênçãos espirituais na presença do Senhor. Glória a Deus. É importante que se passe pelo batismo. Glória a Deus. Veja ainda, irmãos, para a gente começar aqui com as perguntas. Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você está em Atos dos Apóstolos? Volta aí só uma página, para o capítulo 2, versículo 38 e o 39, para a nossa meditação. Esse texto aqui vai falar sobre as primeiras conversões. Amém? Sobre as primeiras conversões. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo, glória a Deus, 38 e o 39. Que diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha aqui agora
mais uma bênção, irmãos, que vem sobre a vida, aleluia, sobre a vida daqueles que se batizam, sobre aqueles que se arrependem e se batizam. A primeira bênção que nós vimos no Antigo Testamento, lá em Gênesis, aliás, lá no livro de Josué, falando sobre que é a bênção da multiplicação. Qual é a segunda bênção que vimos aqui em Atos capítulo 3? A bênção do refrigério de Deus sobre a sua vida. E qual é a terceira bênção agora que nós estamos vendo aqui em Atos capítulo 12, versículo 38? Glória a Deus. E recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele vem sobre a vida da pessoa quando ela se arrepende e entrega a sua vida a Cristo, reconhece Ele como Senhor e como Salvador. Quando uma pessoa se arrepende e reconhece Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar nele. O Espírito Santo passa a guiar os caminhos dele. O Espírito Santo passa a orientar a vida dele. Amém? Então, esse ato de arrependimento, esse ato de confissão ao nome de Cristo, faz com que o Espírito Santo venha sobre a vida dele. E isso é confirmado através do batismo. Eu não estou dizendo aqui que só quem vai ter o Espírito Santo é quem se batiza. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Amém? O Espírito Santo ele vem sobre a vida daqueles que se arrependem e confessam a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Só que o dom do Espírito Santo e outras bênçãos espirituais são confirmadas quando você se batiza. Por que isso, irmãos? Por que isso? Porque quando você se batiza, você está fazendo se cumprir na sua vida a palavra de Deus, porque é uma ordem dada pelo próprio Jesus. Aquele que crê e for batizado, glória a Deus. Em Mateus, abre a sua Bíblia para a gente finalizar. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Glória a Deus. Mateus capítulo 28, acompanha comigo aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 18 em diante. Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante. Abra sua Bíblia. Mateus, muito fácil de achar, primeiro livro do Novo Testamento. Se não era até agora alguma pergunta, alguma questão não. Pronto, glória a Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe que aqui agora você está vendo uma ordenança de Cristo. Ide, fazer discípulos e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meu querido, minha querida, você que está aqui conosco e que ainda não é batizado nas águas, você deve ser batizado nas águas. É uma ordem de Cristo você ser batizado nas águas. É uma ordem do Senhor Jesus, o batismo. Batismo não é uma opção. Batismo não é você botar a mão na cabeça ou a mão no queixo assim e ficar pensando, será que eu vou me batizar? Será que eu não vou? Não. Isso é uma ordem. É uma ordem dada pelo Senhor. Se você creu nele e aceitou ele como Senhor e Salvador da sua vida, você deve se batizar. Você precisa se batizar. Você precisa desejar o batismo. Se você se arrependeu das suas falhas, da sua prática mundana, se você reconhece Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, se você reconhece dentro da sua alma, você deve ser batizado. Glória a Deus. Eu sei que existem muitas igrejas que limitam, colocam um monte de protocolo para que as pessoas sejam batizadas. Mas isso não é bíblico, irmãos. Esses protocolos que tantas pessoas ensinam e criam tantas dificuldades para que uma pessoa venha se batizar. Irmãos, batismo é apenas uma simbologia de que você confessa a sua fé em Cristo Jesus, o teu Senhor.
Batismo não é santidade. Batismo não é você estar com a sua vida completamente corrigida, santa, irrepreensível na presença de Deus. Batismo não é isso. Batismo é você crer em Cristo, se arrepender das suas falhas, das suas práticas erradas, e agora você confessa a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Aí sim, você deve ser batizado. Você precisa ser batizado. Então, muitos pastores, irmãos, muitos pastores, um dia, eles vão prestar conta diante de Deus. Muitos pastores, eles um dia vão prestar conta diante do Senhor. Porque muitas vidas, muitas almas, que era para ele ter batizado, que era para que ele fizesse se cumprir a palavra de Deus na vida daquelas pessoas. E eles negaram esse favor. E eles negaram essa bênção. Mas isso vai vir à prestação de conta. Então, meu irmão, minha irmã, você que já fez sua decisão ao lado de Cristo, você que ainda não é batizado, você precisa ser batizado. Você precisa desejar passar pelo batismo. Você precisa, glória a Deus, desejar passar pelas águas batismais e assim cumprir a palavra de Deus. Não é? Eu quero abrir aqui o espaço agora, em nome de Jesus, para perguntas. Glória a Deus. Vamos lá? Glória a Deus. Eu queria que os irmãos aqui agora perguntassem se tem algumas dúvidas, né? Os irmãos que estão aqui conosco, se tem alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa sobre batismo, se tem alguma dúvida a respeito de batismo, se tem alguém que está aqui conosco que não é batizado, glória a Deus, e não foi batizado porque não batizou ainda, porque não quis, porque não teve oportunidade, ou porque foi barrado, porque ainda não se batizou. Se você tem desejo de se batizar, o que é que te impede de se batizar? Fala comigo aí agora, irmãos. Daqui a um tempinho, antes da gente orar, já aqui encerrando esta live. Amém? Glória a Deus. Essa é a escola, esta aula foi uma aula mais breve. Nós precisávamos falar sobre esse tema, falando sobre batismo, trazendo alguns esclarecimentos. Nós estamos vendo aqui na Bíblia que o único ato que deve partir de mim e de você, para que eu e você possa ser batizado ou batizada, é crer, ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e se arrepender, glória a Deus, e se arrepender, amém? Então, vamos lá, alguém que esteja aí, que deseja agora aí, glória a Deus, fazer alguma pergunta a respeito de batismo, glória a Deus, fiquem à vontade para perguntar alguma coisa. Se alguma coisa que eu falei não ficou entendido, pergunte. Se tem alguma dúvida, pergunte. Glória a Deus. Vamos dar aí 5 minutinhos para os irmãos estarem aí se pronunciando. Para, se caso houver alguma pergunta, a gente está respondendo. Não é isso? Nós vamos encerrar aqui com a oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Batismo é um tema muito importante. É um tema que deve se cumprir na vida de tantos aqueles que aceitam a Cristo. Glória a Deus. Eu vou repetir, batismo não tem nada a ver com santidade, certo? Com perfeição de vida, porque batismo é uma confissão de fé, é se arrepender, é reconhecer Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. A Bíblia vai nos dizer que na primeira mensagem que Pedro pegou, me parece que se converteu ali 5.000 almas, 5.000 vidas, e foram batizadas nas águas, 5.000 vidas. Não teve protocolo. Reconheceu Cristo como Senhor, como Salvador, se arrependeu, batiza. Glória a Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo em tempos em que os homens têm complicado bastante, glória a Deus, tem complicado bastante o sentido aí do batismo, não é? E tem trago muita dificuldade na vida dos irmãos. Alguma pergunta, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos, fiquem à vontade aí para perguntar. Fique à vontade para perguntar alguma coisa para que a gente possa estar orando. Amém?
sobre o batismo, alguma coisa que você já escutou e hoje tem dúvidas a respeito disso. Está chegando alguma pergunta aí, missionário Kelly? Glória a Deus. Os irmãos não querem perguntar nada? Amém? Glória a Deus. Deseja perguntar alguma coisa? Bom, irmãos, quantos irmãos vão aí pensando, ou quem sabe tem alguém digitando ainda aí, não sei, né? Vamos dar um tempinho aí. Nós queremos informar que domingo à noite, domingo à tarde estaremos, amanhã à tarde estaremos ali no Bairro Novo, na casa da irmã Jaldna, cultuando ali para a glória de Deus. E segunda-feira à noite, irmãos, estaremos aqui em Paudalho, na quinta semana da campanha Um Deus que Muda os Tempos e as Horas. Amém, irmãos? Tem sido muito forte. Essas 4 semanas que passaram aí foram 4 semanas impactantes para a glória de Deus. O nome do Senhor tem sido glorificado. E essa semana estaremos entrando para a quinta semana, para a glória de Deus, da campanha Um Deus que Muda os Tempos e as Horas, tanto em Paudalho como também em Florestinha, aqui no Vale de Efraim. Em Paudalho é a tenda de Efraim e aqui em Carpina é o Vale de Efraim. Tem sido bênção de Deus. Segunda-feira, amanhã, aliás, segunda-feira, estará pregando a palavra de Deus ali na tenda de Efraim o presbítero Diogo Anjos. Estaremos ali cultuando a Deus, ele estará pregando a palavra. E sexta-feira vai estar pregando o pastor Alessandro no Vale de Efraim. Pastor Alessandro da igreja. Qual é a igreja? Resgatando Vidas, Renovando. Se não for a memória, é Resgatando Vidas, Assembleia de Deus, Resgatando Vidas ou é Renovando Vidas, alguma coisa assim. Então, estaremos ali pregando a palavra de Deus ali no Vale de Efraim. Então, segunda-feira, o presbítero Diogo pregando em Paudalho. Sexta-feira, o pastor Alessandro pregando no Vale. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Muito bom estar aqui com os irmãos nessa breve escola aí. Hoje a gente foi um assunto mais prático, mas foi um assunto mais que a gente poderia, glória a Deus, está tirando mais dúvidas dos irmãos. Eu estou vendo aqui que os irmãos não estão perguntando, talvez por não ter dúvidas, talvez por não tá tudo bem esclarecido, não é? Mas entenda batismo. Muitos homens colocam muitos protocolos, muitos homens colocam muita dificuldade, mas entenda o batismo bíblico. É ouvir o evangelho, crer no evangelho, se arrepender dos seus maus caminhos, ou seja, quando você tem decisão de seguir a Cristo, pronto, acabou, está pronto para se batizar. Amém? É isso aí o que significa batismo. Muitas pessoas dizem, mas não pode se batizar por causa disso. Mas não pode se batizar por causa daquilo. Muitas pessoas vão ensinar, mas não pode se batizar por causa daquilo e daquilo outro. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Repetindo, batismo é apenas uma confirmação de que você confessa a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. De que você se arrepende da velha vida, de que você agora quer viver uma vida com Jesus. Amém? Várias falhas da minha e da tua vida vai estar em falta. Várias áreas da minha vida e da tua vida vai estar aí precisando ser restaurada, mudada. E se a gente for esperar para que todas as áreas da nossa vida esteja perfeita para se batizar, então ninguém está digno para se batizar, porque sempre vai ter uma área que a gente vai falhar, vai errar, e aí a gente nunca vai se batizar. Se for olhar por esse ângulo, se for olhar por essa linha de pensamento. Mas batismo é arrependimento, batismo é confissão de fé, é crer em Cristo como Senhor e Salvador e querer servi-lo com alegria. Amém? Nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos estar assim orando agora, agradecendo a Deus por essa noite. Próxima semana estaremos falando sobre a Santa Ceia. Próxima semana já é um tema um pouco polêmico. Amém, irmãos? Já é um tema mais um pouco polêmico, falando sobre a Santa Ceia do Senhor. Vamos estar aprendendo mais sobre isso aí. Eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na tua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Feche os olhos aí. Se durante a oração aparecer alguma perguntinha, nós vamos responder. Se os irmãos quiserem interagir de alguma maneira, pergunta aí, escreve nos comentários aí, em nome de Jesus. Amém? Aqui os meus comentários travou, não sei se é porque não teve mais comentário mesmo, ou porque realmente aqui não está mostrando. Glória a Deus. Vamos estar se orando e agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai bendito, Deus de amor, te louvamos, Senhor, por esta aula, por este dia, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui aprendendo mais com a tua palavra.
Meu Deus, abençoa os teus filhos, Senhor, que estão aí a passar pelo batismo, que estão aí, meu Deus, são candidatos, Senhor, querem se batizar, meu Deus, que eles pratiquem e assumam este ato, Senhor, com responsabilidade. Meu Deus, que eles entrem por esse caminho, glorificando o teu nome, que eles possam ser fiéis a ti, Senhor, e fazer a tua vontade para a glória do teu nome. Espírito Santo de Deus, permanece conosco, nos ajudando em tudo, nos fortalece na tua presença, dai-nos uma noite de paz, nos cobre com o teu sangue, meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda nessa caminhada, em nome de Jesus, permanece conosco, dai-nos a noite tranquila e de paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus, e vamos em frente para a glória de Deus. Essa semana promete ser uma semana totalmente abençoada na presença do Senhor. Que Deus abençoe, tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém.